Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Muito, muito obrigado pela sua companhia. E olha, nunca é tarde para romper as barreiras que o impedem de ser feliz no aqui e agora. É sobre esse e muitos outros aspectos importantes a abordagem do conteúdo de hoje do programa Seitonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E o quadro Sou Feliz de hoje mostra a história de Célia Maria Barroso, Boa Vista, que teve a sua vida e a vida de sua família transformadas pela prática do ensinamento da Seitonoye. O preletor Jun de Miauri está na palestra de hoje e vai abordar o tema O Destino e o Ambiente se Transformam. É sabedoria em alta dosagem. Não deixe de acompanhar. No próximo dia 28 de junho, em centenas de sedes da Seitonoye espalhadas pelo Brasil, compareça à cerimônia da Grande Purificação, das 9 às 11 da manhã, e experimente o completo renascimento como Filho de Deus, pela leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. O destino do homem não é dirigido pelo acaso. Nosso corpo, ambiente, trabalho, família e todas as demais coisas que nos cercam são a representação de nossos pensamentos e sentimentos. A descoberta de que nossa realidade objetiva é criação de nossa própria mente é mais espetacular que qualquer outra descoberta já realizada pelo homem. Sendo assim, purificar-se é renascer. A Seitonoye convida você e sua família para participar da cerimônia junina da Grande Purificação da Mente. Renasça espiritualmente e inicie o segundo semestre de 2015 mais purificado e alegre. Sinta-se totalmente purificado por Deus e disposto a construir uma nova vida, preenchida pelos sentimentos de amor e harmonia. Purificar-se é purificar o próprio destino. Renasça para uma nova vida, preenchido de alegria e esperança. Purificar-se a si mesmo é um ato de gratidão pela vida recebida de Deus. Para mais informações, acesse www.sni.org.br ou ligue de telefone fixo para 0800 770 2600 e de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Cerimônia da Grande Purificação, 28 de junho, 9 da manhã, nas sedes da Seitonoye. Muito obrigado. A senhora Célia Maria Barroso Boa Vista conheceu a Seitonoye em um momento delicado. Ela e sua família passavam por muitos problemas. No entanto, esse cenário mudou com a prática do ensinamento. Confira agora no quadro Sou Feliz. A Seitonoye é uma filosofia de vida maravilhosa que mudou totalmente a nossa vida, né? Tanto assim na saúde, como na parte financeira, que meu marido trabalhava igual um camelo, mas a gente não conseguia juntar dinheiro, porque ele também tinha problemas, né? Tinha ódio da mãe dele, e aí ele frequentando as reuniões, ele conversou com o preletor, e esse preletor falou para ele: Agenor, você tem que perdoar sua mãe, fazer oração do perdão para ela, porque você não pode odiar sua mãe, porque isso vem em forma de doenças para você e de infortúnios também. Então começamos a fazer as práticas da Seitonoye, né? Cultuar os antepassados, agradecer papai e mamãe todos os dias. E foi assim que a nossa vida melhorou, e eu amo a Seitonoye. Eu sigo a filosofia porque ela é completa, né? Que ensina que a gente tem que amar as pessoas, ver somente o lado bom, agradecer todas as coisas. E eu amo tanto a Seitonoye que hoje eu sou o presidente da Pomba Branca, porque eu quero ajudar muitas pessoas a conhecer essa filosofia, iluminar mais pessoas, e vou me dedicar a Seitonoye enquanto eu viver.
eu vou me dedicar a Seichonoye. Eu amo a Seichonoye. A minha filosofia de vida. Muito obrigada, muito obrigada. Na Seichonoye aprendemos que se não queremos a situação em que estamos, precisamos antes retirá-la de nossa mente. Uma forma de fazer isso é decidir projetar em sua vida o valor eterno, ou seja, viver como um filho de Deus no cotidiano. A esse respeito, acompanhe agora a palestra do preletor Jun de Miyaura com o tema O Destino e o Ambiente se Transformam. Muito obrigado, muito obrigado. Queremos agradecer a você que nos assiste no programa Seichonoye na TV. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado. Estamos mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso para transmitir um pouco mais da filosofia da Seichonoye. E hoje vamos estudar esse livro conforme a atitude mental do professor Katsumi Tokurisa. E nós vamos falar sobre o destino e o ambiente se transformam. O destino e o ambiente se transformam, né? Como vocês sabem, o professor Tokurisa, ele foi médico ginecologista e os professores da faculdade diziam para ele, olha, durante a consulta, vocês não podem sorrir, não podem dar risada, porque a paciente vem com determinados problemas que às vezes nem conta para o marido. Então, se ela vem com um problema e durante a consulta você começa a rir, ela vai pensar que está rindo dela. Então, vocês não podem rir de maneira nenhuma. Então, ele, por muito tempo, durante ele exercia a profissão, né, ele não ria. E aí, então, ele ficou com um rosto bastante duro. E quando ele entrou na Seichonoye e foi rir, ele não conseguiu rir, porque o rosto dele estava petrificado, né? Mas antes disso, antes de entrar na Seichonoye, a mãe dele pertencia a Seichonoye. E sempre pedia para ele, olha, você precisa ler os livros da Seichonoye, porque o mestre Masaru Taniguchi escreve coisas fantásticas e vai te ajudar muito também na sua profissão. Mas ele não se interessava por religião. Era um materialista e não queria ver. Mas com tanta insistência da mãe, ele pegou um livro uma vez e começou então a riscar todas as partes que ele não concordava. Então o professor Masaru Taniguchi escrevia assim, a matéria não existe. Aí ele riscava, ele falou, isso é mentira. A doença não existe, ele riscava ali de vermelho, isso é mentira. E acabava então, o livro todo ficou riscado com contestações dele, né? Mas depois ele foi para a Manchúria, na guerra, e voltou, e acabou então entrando na Associação dos Jovens e começou a estudar mais afinco a filosofia da Seichonoye. Interessante que ele se casou, né? Porém, durante 8 anos, eles não tiveram filho. Apesar de ser um médico ginecologista, ele não descobria a causa de por que eles não tinham filhos. Aí tomou a decisão, uma vez, lendo os livros da Seichonoye, né, A Verdade da Vida, ele é um assíduo leitor, se tornou um assíduo leitor do livro A Verdade da Vida, a coleção A Verdade da Vida. Tanto é que ele lia todos os anos, ele fazia uma promessa. Eu vou ler todos os 40 volumes da Verdade da Vida durante esse ano. E começava a ler e todo ano ele terminava a leitura. E já tinha lido a Verdade da Vida várias vezes, toda a coleção. E aqui nesse tema de hoje, o destino e o ambiente se transformam. Tomei, pois, a decisão de me tornar, antes de mais nada, um praticante da verdade da Seichonoye. Assim que tomei essa decisão, ocorreu uma grande transformação na minha mulher. Até então, eu lhe fazia veementes pregações dos ensinamentos da Seichonoye, mas sem resultado. Quando parei de agir desse modo e procurei eu próprio ser um praticante da verdade,
minha mulher passou a me acompanhar docilmente, sem que eu nada dissesse, né? Quando ele estava insistindo assim, que a mulher, né? Às vezes a gente fala, puxa, é uma filosofia tão bacana, vou fazer com que a minha esposa também venha, o meu parente, minha família. Mas às vezes a gente não consegue. Mas quando a gente começa a praticar realmente a filosofia da Seitonê, então as pessoas falam, puxa, ele é meio diferente. E começa então a acompanhar o palestrante, acompanhar a gente, né? Ele diz o seguinte assim, apesar de ser médico ginecologista, até aquela época, não conseguiria gerar filhos. Porém, quando mudei a minha atitude mental, minha mulher engravidou após 8 anos de casamento e deu à luz a um menino. Enquanto apenas falava sobre a verdade, não tive graças. Mas quando decidi ser eu próprio um praticante da verdade, as graças se manifestaram imediatamente. O nascimento do meu filho foi a maior alegria que já tive. Segundo um estudo especializado no campo de ginecologia da época, né? Quando uma mulher não conseguia engravidar nos primeiros 3 anos de casamento, era grande a probabilidade de nunca engravidar. Então, esse era o estudo que eles tinham. Mas ele, quando começou a praticar a Seichonoye, depois de 8 anos, a esposa engravidou e deu à luz a um menino. Portanto, eu achava que do ponto de vista médico, já não devia esperar a gravidez de minha mulher. Porém, lendo a verdade da vida e tendo compreendido que para um filho de Deus não é impossível gerar outro filho de Deus, passei a ter a esperança da minha mulher conceber e procurei viver a verdade no cotidiano. Não demorou muito, minha mulher engravidou. Esse é o relato dele, né? E tem muitas pessoas na Seitonê que não tinham filhos, mas no momento que começaram a ler as revistas, aprofundar na verdade, conseguiram ter os seus filhos. A minha avó, ela era presidente de associação local e lá na nossa vila havia uma família de descendentes japoneses que não tinha filhos. E ela então foi fazer uma orientação pessoal a essa família. Já eram casados mais de 3 anos e não tinha filhos. E ela foi fazer uma orientação e explicou sobre a verdade da Seichonoye, que na realidade todos são filhos de Deus, todos são maravilhosos. E que se praticar a doutrina da Seichonoye, respeitando o marido, fazendo a oração de gratidão aos antepassados, eles vão ajudar, porque a falta de filhos tem ligação com a nossa linhagem. Então tem relação com os antepassados. Então no momento que você começa a fazer a oração de gratidão aos antepassados, essa linhagem se liga, né? Você liga com os seus antepassados. E os seus antepassados te dão a oportunidade de gerar os filhos descendentes deles. Então é importante a oração de gratidão aos antepassados, né? Como eu falei, Seichonoye é literatura. E nós temos vários livros, não só da coleção Verdade da Vida, mas vários livros já traduzidos. Já estamos cerca de 200 livros traduzidos e eu tenho aqui na mão o livro O Amor Supera o Castigo, escrito pelo professor Masaru Taniguchi. E ele conta aqui a história de Stardaily. Stardaily foi um ladrão, né, fascínora, cruel, e tendo sido preso tentou fugir da prisão por 2 vezes. E ao fracassar na segunda tentativa de fuga, foi levado para a masmorra e submetido à tortura. Obrigaram a ele ficar com as mãos para cima, né, colocaram uma haste ali e penduraram ele no lugar, de forma que ele não conseguia ficar com os pés no chão. A única coisa que ele conseguia era colocar o dedão no chão, mas ele ficava o tempo todo assim, nessa posição, com os braços erguidos e todo o peso do corpo sobre as mãos, né, e as mãos acorrentados.
e chega uma certa hora que você já não resiste. Aqui diz que os presos mais robustos conseguiam ficar 15 dias nessa posição. Os de compressão mais ou menos médio, uns 10 dias. E os fracos não conseguiam ficar mais de 5 dias nessa posição aí. E toda a necessidade fisiológica ele tinha que fazer nessa posição. Então era uma humilhação muito grande para o preso nessa condição. No caso do preso resistir durante 15 dias esse tipo de tortura, acontece o seguinte: no final do 15º dia, seus braços e suas pernas estão roxos e inchados. A ponta dos pés apresenta uma cor escura por causa do sangue parado. Pelo fato de algemas apertarem os braços inchados, a circulação sanguínea se torna difícil. O coração faz um esforço fora do normal para fazer o sangue circular e enfraquece de maneira alarmante. Nessa posição aí, o preso, né, sofre muito. E ele estava nessa posição, mas como ele era um cara duro, né, ele não queria ceder e pedir perdão ao carcereiro. Ele resistiu durante 15 dias. Estava nessa situação. Mesmo assim, manteve firme determinação de não render ao chefe dos carcereiros. O cara era duro mesmo, né? Se ele mostrasse arrependido e pedisse perdão ao verdugo, que ele chamava de verdugo, ficando de quatro como se fosse um cachorro, poderia livrar-se da tortura e sair da masmorra. Mas ele, sendo um homem teimoso e audaz, continuou suportando a tortura, dizendo a si próprio que não se renderia, nem que tivesse que morrer. Por fim, acabou perdendo a consciência, né? Então, nessa posição, o preso fica bastante debilitado e depois de 15 dias nessa posição, aí, ele perdeu a consciência e caiu no chão. Ele não sabe quanto tempo ficou ali deitado. E no livro, Release, ele conta essa parte aí, que ele caiu e ficou no chão. O livro dele chama Release. Dele narra a cena. Ele se aproximou de mim. Vi que seus lábios se moviam, mas não conseguia ouvir o que ele dizia. Ele viu alguém, né? Ele chegou bem perto de mim e me olhou. Com profundo amor, fitou-me nos olhos. Com um olhar que parecia trespassar o âmago da minha alma, mas que era de uma bondade infinita. Quando ele se deu conta, aconteceu algo extraordinário. Ele viu Jesus Cristo de pé em frente dele. Eu nunca tinha visto em pessoa alguma um olhar como aquele, iluminado pela luz de tão profundo amor. Quando percebi, eu estava de joelhos, rendido por esse amor sublime. Graças a um misterioso poder de percepção adquirido nesse cenário de sonho, compreendi que estava no mundo da existência verdadeira e vi o ser superior que vivificava a minha vida por toda a eternidade. Então, nesse momento difícil da vida, ele perdeu a consciência, ele despertou visualizando Jesus Cristo. Punições e torturas aplicadas por meios externos e materiais não conseguiram dobrar a personalidade obstinada e audaz desse criminoso e obrigá-lo a se regenerar. Interessante, né? Toda aquela tortura não fez ele regenerar. Mas bastou o olhar bondoso de Jesus Cristo que lhe apareceu em sonho, o olhar repleto de luz, do amor, para que ele se regenerasse. A imagem de Jesus Cristo, que apareceu para estar dele, se desfez logo em que em seu lugar começaram a surgir algumas letras. A palavra que se formou foi amor. Então, nesse estado de sonolência, vendo Jesus Cristo ali com aquele olhar profundo, de repente surgiu algumas letras e nessas letras estava escrito amor. Essas palavras também desapareceram em breve instante.
Daily voltou a si e viu-se deitado ali, com a sensação de ter passado por um período de tempo vivenciando um estado espiritual de inexplicável leveza e serenidade. Ele se sentiu bastante leve nesse momento aí, em que ele encontrou com Jesus Cristo. Ele sentiu brotar de seu coração a alegria de oferecer amor, uma alegria tão imensa como a que sentia ao receber o amor de Jesus Cristo, e verteu lágrimas de gratidão e felicidade. Interessante, né? Esse trecho aqui. Do fundo de sua alma surgiu o sentimento traduzido no pensamento: eu amo todas as pessoas. Que transformação, né? Ele que era um preso irreparável e sofreu castigo, com a visão do amor de Jesus Cristo, ele mudou o pensamento. Eu amo todas as pessoas. O amor de Jesus Cristo fluía em seu coração, para o coração de Daly, fazendo manifestar o mesmo amor. Brotou em seu coração o amor verdadeiro, que faz a pessoa amar a Deus, a humanidade e o mundo, reprovando apenas o aspecto de maldade que os seres humanos atribuem uns aos outros e também a si próprio. Ele retirou toda essa maldade que ele tinha no coração. Quando se deu conta dele, percebeu que já não estava mais na masmorra. E depois dessa iluminação, ele começou a dedicar a salvar os presos que estavam lá, né? E aí, então, como ele é o chefe dos bandidos, e essa transformação com a visão de Jesus Cristo mudou totalmente o seu comportamento. E ele começou a pregar, então, a Bíblia dentro da prisão. E aí os companheiros, que o viam como um grande líder, começaram a falar: bom, mas ele mudou assim por quê, né? Ele é um traidor. Na realidade, a gente não pode confiar mais no Daly, e começaram, então, a maltratá-lo. E nessa luta aí, ele encontrou uma pessoa chamada Leifer, que foi condenado à prisão perpétua. E como ele não podia sair, ele estava ajudando os outros presos a um conforto espiritual. E daí ele foi consultá-lo, né? E perguntou: mas eu preciso amar, inclusive, as pessoas que me odeiam, que me maltratam? E o Leifer falou: sim, você tem que amar todas as pessoas, porque se você transformar a sua mente, eles também vão se transformar, né? E aí, então, nesse trabalho aí dele, que era um preso também, com condenação perpétua, com a ajuda desse Leifer, ele conseguiu superar todos os problemas e conseguiu também fazer um trabalho de evangelização dos presos, que ele conta nesse livro dele aqui, né? Então, para quem deseja mais detalhes sobre a história, a biografia de Star Daly, esse livro aqui, O Amor Supera o Castigo. O Sr. Masaru Taniguchi conta com bastante detalhe, e unindo a doutrina de Jesus Cristo com a da Seichonoye, você pode ter uma visão de como as pessoas são salvas, mesmo as mais tenebrosas, mesmo as pessoas como Star Daly, que foi um ladrão de primeira categoria. Ele se transformou completamente quando recebeu Jesus Cristo em seu coração. Então, para encerrar, então, vamos fazer aqui mais um comentário sobre o livro Conforme a Atitude Mental, né? O corpo carnal não és tu. Muitas pessoas pensam que eu sou esse corpo carnal, mas na realidade, por trás desse corpo carnal existe algo maravilhoso, que é o seu espírito, que é o Filho de Deus maravilhoso que está dentro de você. Quando você despertar para esse Filho de Deus, ele começa a aparecer na sua vida. Sr. Tokuhisa escreve o seguinte: quando li pela primeira vez a obra A Verdade da Vida, fiquei surpreso com a afirmação: a matéria não existe. E mais ainda, quando li o corpo carnal não existe, como nós falamos anteriormente, né?
ele riscava todas as coisas, né, que era contra a medicina, contra o senso normal das pessoas. E o professor Masaru Taniguchi escreve, né, na obra A Beira da Vida, a matéria não existe. Por trás da matéria existe o espírito, né? No mundo de Deus não existe matéria. Existe o quê? Espírito universal, um espírito perfeito. E é isso que existe, por isso que ele fala que a matéria não existe. E o corpo carnal também não existe. O corpo carnal, ele é reflexo da nossa mente. Quando você une o pensamento a Deus, começa a surgir, então, esse verdadeiro Filho de Deus perfeito e harmonioso, né? Só para encerrar, eu gosto muito de café. E uma vez eu gastei todo o meu dinheiro na cidade e estava sem um tostão na carteira. E com esse pensamento eu vim voltando para casa com vontade de tomar café. E passava pelas padarias, pelas lanchonetes, sentia o aroma do café e não tinha dinheiro para tomar um cafezinho, né? Aí chegando em casa, eu coloquei a carteira em cima do balcão e vi, quando eu vi a carteira, eu falei, mas eu tinha dinheiro na carteira. Eu sempre guardo uns 20 reais num compartimento ali, escondido na carteira, não sei se vocês fazem isso também, né? Para uma emergência. Mas eu havia esquecido que havia guardado esse dinheiro aí e não pude gastar esse dinheiro que estava num compartimento da carteira. Assim também é a nossa consciência de filho de Deus. Você é filho de Deus, você é um ser maravilhoso. Mas enquanto não se aperceber de que você é filho de Deus, esse filho de Deus não vai manifestar na sua vida, no seu dia a dia. Então é importante conscientizar que você é filho de Deus, assim como conscientizar que você tem uma fortuna na carteira. Quando você conscientizar que você tem o dinheiro na carteira, você vai poder gastar. Quando você conscientizar que é filho de Deus, esse filho de Deus maravilhoso começa a manifestar em sua vida. Nós desejamos que você manifeste cada vez mais esse filho de Deus que está dentro de você e tenha saúde e prosperidade infinita. Agradeço a atenção. Muito obrigado, muito obrigado. De repente, os ruídos da alma se tornaram uma suave melodia diante da afinação mental, proporcionada por mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua companhia. Orar de modo correto e com fervor transforma tudo para melhor. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Que Deus o abençoe muito e também a todos os seus familiares. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!